Vamos lá então, quero entrar na minha mensagem, e o tema da minha mensagem hoje é 100 mais pregos. Então, nós estamos na série onde a gente está falando sobre o caminho de Emaús, que fica em Lucas 24, o trecho dessa história. Se você quiser já ir abrindo a sua Bíblia em Lucas 24. E também essa jornada que esses dois viajantes fazem junto com Jesus, leva 7 milhas de Jerusalém até Emaús, e nós vamos então por essas próximas 7 semanas estar falando sobre isso, e também falando sobre as 7 últimas frases de Jesus antes dele morrer na cruz, né? E hoje nós vamos entrar na primeira frase que Jesus falou quando ele foi crucificado, tá? Então, onde será que você esperaria encontrar Jesus no domingo de ressurreição? Ele tem 40 dias para ascender aos céus, o Espírito Santo ele está para descer em Jerusalém. Será que te surpreenderia encontrar Jesus na estrada? Eu vou falar a verdade para vocês, Jesus ele acabou de ressuscitar dos mortos, né? Se eu fosse Jesus, e eu precisasse de uma carona, né? Eu acho que eu faria a minha carona de um jeito em estilo, né? Acho que eu não ia precisar de um Uber, não ia precisar de um 99 táxi. Eu acho que se eu fosse Jesus, eu tivesse acabado de ressuscitar dos mortos, eu ia pedir uma carona para os anjos, né? Mas Jesus, quando ele acaba de ressuscitar dos mortos, o que ele faz? Ele vai para uma caminhada, vai para a estrada junto com esses dois viajantes. E para mim assim, tem virado o meu mundo de ponta cabeça ver Jesus, ele andando no sentido errado, no dia que ele acabou de levantar dos mortos, de ver que ele não está em Jerusalém, onde o Espírito Santo está para vir, o lugar onde Jesus foi crucificado, é o lugar onde a promessa vai ser liberada, o lugar onde Jesus sofreu, é o lugar onde a glória de Deus vai ser revelada, e enquanto Jesus espera isso acontecer, ele vai para uma caminhada. E semana passada nós conhecemos um desses viajantes, o nome dele é Cleopas, né? E a gente fica surpreso porque até então, né, nos livros da Bíblia a gente não tinha ouvido falar sobre esse, que é um dos 12 discípulos de Jesus, mas a gente ouve o nome dele nessa história. E dando um pouco mais de contexto para você, né, as mulheres então, no dia que Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, as mulheres foram para a tumba, mas elas não encontraram Jesus lá. E as mulheres foram lá porque eu entendo que muitas vezes as mulheres elas têm mais fé que os homens, não é verdade? Né, mulherada, me ajuda aí, né? As mulheres, elas adoram mais facilmente a Deus. Elas foram para a tumba para ungir o corpo de Jesus, mas o corpo dele não estava lá. O corpo de Jesus não estava lá, e talvez elas tiveram um pouco de dificuldade de entender o que estava acontecendo, porque elas não tinham entendido ainda o que era o poder da ressurreição, elas não tinham experimentado esse tipo de poder sobrenatural até agora, que nos possibilita a entender que o que está morto, que o que parece morto, ou que já foi morto, não precisa ficar morto. É isso que a ressurreição me diz. Ou seja, onde quer que você esteja na sua vida hoje, o amor pode te restaurar, independente do tempo que você acha que você já perdeu, independente dos anos que você acha que você já desperdiçou, hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer ressuscitar algo na sua vida. O amor pode te restaurar. Jesus então ele começa a caminhar com esses dois viajantes, e esses dois viajantes eles estão desapontados, eles estão desencorajados. Talvez é como você está aqui hoje, ou talvez como você passa por muitas etapas da sua vida. E Jesus então ele encontra esses dois viajantes que estão desapontados, desencorajados. Por quê? Porque a maior esperança deles acabou de morrer. Eles eram discípulos de Jesus, e aí Jesus morre na cruz, e eles então estão arrasados, porque toda a expectativa que eles tinham em relação a Jesus morreu naquela cruz. E Jesus aparece para eles, mas eles não conseguem reconhecer Jesus, eles foram impedidos de reconhecer Jesus. E quantas vezes nós não somos impedidos de reconhecer as coisas que acontecem na nossa vida, não é verdade? Quantas vezes será você tem dificuldade você é impedido de reconhecer os seus defeitos, e aí ninguém quer ficar perto de você, ou ninguém te aguenta, e você não consegue enxergar por quê? Porque muitas vezes a gente é impedido de reconhecer, como esses dois viajantes foram impedidos de reconhecer Jesus naquele momento lá. E Jesus ele anda na direção errada da onde o Espírito Santo está vindo, em direção a um lugar que é insignificante na época, porque Deus ele não aparece somente em lugares grandes, Ele não aparece somente para pessoas importantes, Ele pode aparecer e falar com você no fundo da igreja, no banheiro da sua casa, no seu carro, no meio do trânsito, porque Jesus é assim, Ele aparece de maneira inesperada nos lugares mais simples, com todas as pessoas nos momentos mais simples. Então não é só coisas grandes que acontecem. E será que nessa caminhada não seria interessante, né, você pensar assim, nossa, como eu queria poder ter oportunidade de ver Jesus pregando,
né? Nossa, como que ia ser legal ver Jesus pregando, né? E esses dois, eles têm a oportunidade de caminhar, ver Jesus pregando, e eles não reconhecem Jesus. E é interessante que Jesus faz uma pergunta para eles, porque Jesus, presta atenção nisso aqui, ó. Jesus, antes dele te dar uma resposta, talvez a primeira coisa que ele tem que fazer é mudar suas perguntas. Então talvez Jesus não te respondeu ainda aquilo que você está perguntando, aquilo que você está questionando, porque na verdade ele está num processo ainda de mudar suas perguntas, e quando as suas perguntas estiverem alinhadas com o coração dele, ele vai começar a dar as respostas que você tem procurado, e eles começam a conversar, e eles começam a falar sobre o desapontamento deles, e eles falam sobre as suas dúvidas que eles têm com Jesus, e essa história ela tem revolucionado o meu relacionamento com Deus, porque esses dois eles estão desanimados, eles estão desapontados, eles estão indo em direção ao lugar errado, e Jesus caminha com eles, dando as costas para onde eles deveriam estar, e eles começam a falar para Jesus, sobre o quanto eles estão desanimados, o quanto Jesus era, e não sei o que e tal, e para mim isso tem revolucionado, por quê? Porque eu achei, que eu tinha que ter fé para me relacionar com Deus, para que Ele se encontrasse comigo, mas eu tenho entendido, que a presença de Deus, ela se torna mais poderosa na minha vida, quando eu sou honesto com Ele, com relação às minhas dúvidas, quando eu sou honesto com Ele em relação às minhas dores, mas mesmo assim eu continuo buscando por Ele. Talvez é nesses momentos que a gente mais aprende, quando as coisas não acontecem da maneira como a gente esperava, nos desvios, nos detalhes da vida, nas ruas sem saídas, nesses momentos é quando a gente pode experimentar a manifestação da presença de Deus de maneira diferente. E aqui está o Filho de Deus, então, andando na direção errada, e Jesus vai com ele ao longo das 7 milhas, e para mim isso é interessante, porque Jesus caminha 7 milhas com ele na direção errada, e para mim isso tem a ver com a cultura da nossa igreja, porque a gente fala que aqui a gente quer ser um lugar para conectar, porque a gente acredita que a nossa função como igreja é conectar as pessoas com Deus, e por muito tempo a igreja ela tem tentado tomar o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Então chega alguém aqui na igreja que está fazendo alguma coisa que a gente não concorda. Antigamente as pessoas chegavam e falavam, você tem que mudar isso na sua vida, isso aqui não está legal e tal, e não sei o que. Mas a gente aprende com Jesus, não é? O que Jesus fez? Jesus não chegou para eles e falou, vocês estão andando na direção errada, vão voltar. Jesus andou com eles pelas 7 milhas, na direção errada. Então talvez, né, nós como igreja, o nosso papel não é ficar fazendo as pessoas mudarem de direção, mas caminhar junto com elas. Vamos amar as pessoas, vamos caminhar com elas por essas 7 milhas. Em algum momento elas vão reconhecer Jesus, e quando elas reconhecerem, elas vão dar a volta, e vão virar para a direção que elas deveriam estar indo. Então essa é a cultura da nossa igreja, e para mim Jesus é um exemplo dessa cultura. Jesus não chega para eles e fala, muda de direção agora, não, Jesus caminha com eles pelas 7 milhas, até eles chegarem à cidade de Emaús, porque Deus, Ele te encontra onde você está, mas Ele não vai te deixar nesse lugar. E eles chegam em Emaús, Jesus finge que vai adiante, porque a jornada começa onde você está, mas onde ela vai terminar depende de você. Você decide o que você quer do seu relacionamento com Deus. Pode ser que você tenha decidido que o seu relacionamento com Deus é algo somente supersticioso, ou você pode decidir que você quer algo, que você quer um relacionamento com Deus, que seja algo tão real, que você vai se entregar totalmente a Jesus, porque a cruz, ela é o nosso sistema operacional, a cruz ela não é um acessório, a cruz ela não é um aplicativo, a cruz ela não é um adendo, a cruz é o principal sistema que rege as nossas vidas, a cruz é o motivo pelo qual nós estamos aqui, a cruz é o motivo pelo qual nós temos acesso a Deus, a cruz ela não muda somente o meu domingo, ela me move na minha segunda, ela funciona na terça, ela transforma na quarta, ela trabalha em mim na quinta, ela fala comigo na sexta, ela me desafia no sábado, porque Jesus é o Jesus das 7 milhas, e Ele é o Deus das 7 dias da semana também. O nosso Deus é o Deus de todos os momentos, de todos os dias. Ele está com você nas 7 milhas, Ele está com você em todos os 7 dias da semana. Não é só no domingo não, galera. Se você está tendo relacionamento com Deus só no domingo, você não tem caminhado as 7 milhas com Jesus, e se você não caminha as 7 milhas com Jesus, não tem como Ele transformar a sua vida. Talvez você olhe para a sua vida hoje, você está estagnado no mesmo lugar há muito tempo, mas é porque você não tem caminhado as 7 milhas com Jesus. Você acha que a milha de domingo é o suficiente para você, mas o nosso Deus é o Deus das 7 milhas, Ele não quer só fazer parte do seu domingo, mas Ele quer fazer parte de todos os dias da sua semana. Quantos aqui já decidiram que eu vou até o fim com Jesus? Dá um sinal para mim.
Eu vou até o fim com Jesus. Ele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar. Eu não vou terminar onde eu comecei, amém? E eu declaro isso para a sua vida: você não vai terminar onde você começou, em nome de Jesus. E aí eles convidam Jesus para entrar. E aí foi aqui que a gente parou semana passada. Então estou dando um resumo para quem não estava, mas agora vamos seguir adiante. Lucas 24, 30 e 31, abre comigo aí. Fala assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Talvez a razão deles terem reconhecido a presença de Jesus não foi somente porque o pão foi quebrado, como o corpo de Jesus havia sido quebrado na cruz, mas quando Jesus deu o pão para eles, na cultura judaica eles quebravam o pão assim, e aí Jesus estendeu o pão para eles, eles viram nas feridas de Jesus, onde os pregos foram colocados. E aí, através dos pregos, feridas de Jesus, eles reconheceram quem Jesus era. O que me faz entender que muitas vezes o poder do exemplo, ele é muito mais forte que o poder da explicação. Jesus andou com eles por 7 milhas, Jesus andou com eles por toda a jornada, mas o que as palavras de Jesus não conseguiram revelar para eles, eles entenderam nas feridas de Jesus. É forte isso aqui, né, gente? E aí me perguntaram assim: como é que você sabe que eles reconheceram Jesus quando eles viram as feridas nas mãos de Jesus? Porque isso não está no texto, né? Me questionaram isso algumas vezes, teve gente que me questionou semana passada isso aí também, porque não está no texto isso daí. Como é que você sabe então que eles reconheceram quando eles viram as feridas na mão de Jesus? Talvez você pense que se Jesus ele tem o poder para levantar da tumba, se ele tem o poder para ressuscitar dos mortos, né, Jesus ele não deixaria as cicatrizes onde os pregos estavam, né? Se Deus tem poder para ressuscitar, então com certeza ele também tem poder para fazer uma cirurgia estética, né? Você concorda comigo? E aí ele não precisava andar por aí com os buracos na mão, com as marcas no lugar onde os pregos haviam sido pregados. Com certeza ele não deixaria cicatrizes, mas eu quero te mostrar hoje porque que eu sei que eles viram as cicatrizes de Jesus. Eu vou comprovar isso para vocês aqui na Bíblia. Continuando, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Ele desapareceu porque aquele lugar nunca foi o destino para aqueles dois. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos, versículo 32, perguntaram-se ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? O que as palavras de Jesus fizeram o coração deles queimar, mas foram as feridas de Jesus que abriram os olhos deles. Tem certas coisas que não podem ser explicadas, elas só podem ser experimentadas. Talvez eu possa chegar aqui e falar o dia todo para vocês que o nosso Deus ele é bom, que o nosso Deus ele é fiel, mas enquanto você não passar por uma situação de dor na sua vida, enquanto você não passar por uma situação onde as pessoas que estavam ao seu lado, todas te abandonaram, enquanto você não passar por essa situação, você não vai poder verdadeiramente dizer com seu coração que o Senhor é o meu ajudador, a quem eu temerei. Quando a gente passa por esses momentos, a gente experimenta, e a gente vive uma manifestação diferente de Deus. E aí eles viram nas feridas de Jesus, fala que eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, no versículo 33, e ali fala, ali encontraram os 11, e os que estavam com eles reunidos. Então, esse casal reconhece Jesus pelas feridas, eles reconhecem Jesus por onde os pregos estavam, e aí, ao reconhecer Jesus, Jesus some da vista deles, e aí Jesus ao sumir da vista deles, eles entendem quem Jesus era, e eles entendem que eles estavam no lugar errado, e que eles deveriam voltar para Jerusalém. Então eles se levantam, e eles caminham de volta. Talvez Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus está falando para você, levantar e andar, porque eles caminharam as 7 milhas numa direção, mas agora tem as 7 milhas de volta, e talvez Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele está chamando de volta. Ele fala, não é tarde ainda, existe tempo ainda. E aí eles voltaram para Jerusalém, e quando eles voltaram para Jerusalém, eles encontraram com todos os outros 11 discípulos, menos Judas, e eles estavam reunidos em uma sala, né? E aí agora os que tinham desistido também voltaram, e os que ficaram lá também se encontraram todos, porque Jesus tinha começado a aparecer para todos eles, e eles estavam começando a entender o que tinha acontecido. E acompanha comigo, 34 e 35, versículo. É verdade,
o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Ou seja, eles reconheceram Jesus nas suas cicatrizes, né? E como que eu sei que ele ainda está com as cicatrizes? Como que eu sei que ainda está lá? Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 20, porque o que Lucas não nos conta, João vai nos contar. João 20. Então é o domingo de ressurreição, e foi um longo dia para Jesus, né? Jesus, ele começou fazendo um exercício, porque ele teve que mover a pedra que estava na frente da tumba. Depois Jesus fez 7 milhas de caminhada. Então foi um dia onde Jesus praticou bastante atividade esportiva, e aí ele começa a aparecer para os discípulos. E aí João 20:19 fala assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Ou seja, quando que eles reconheceram Jesus? Quando Jesus mostrou para eles as mãos, e nas mãos de Jesus, eles reconheceram as cicatrizes dos pregos que foram colocados nas mãos dele. E aí talvez, acho que quando eles viram as cicatrizes, eles tiveram um flashback, né, de tudo que tinha acontecido. E aí a gente volta para o momento da crucificação, onde em Lucas 23:34, Jesus fala a primeira frase dele na cruz, que ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu queria falar um pouco com vocês sobre perdão. Essa foi só uma introdução até agora, viu gente? Mas eu prometo que eu vou tentar terminar rápido. Como Jesus era um cara generoso, não é verdade? Porque quando as pessoas me insultam, e eu vou falar para Deus, eu falo: Deus, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eu não falo para Deus, eles não sabem o que estão fazendo. E uma coisa interessante, é que Jesus, ele tem tamanha força emocional para perdoar, que Jesus, ele perdoa eles, não pelo que eles fizeram, mas Jesus perdoa eles enquanto eles estão fazendo. Jesus teve a força emocional para perdoar eles, e Jesus precisou de ajuda mesmo assim, mesmo sendo perfeito como ele foi, mesmo sendo humano como ele foi, ele precisou da ajuda do Pai. Enquanto a gente pensa sobre perdão hoje, eu me pergunto: onde você foi ferido? Onde você já foi ferido? Jesus foi ferido nas mãos, e quando eles viram as mãos, eles notaram que Jesus não era um impostor. Eles tiveram que ver algo que os deixaram saber pelo que ele passou. E você e nós ficamos tentando provar a gente fica tentando provar a presença de Deus na nossa vida através dos nossos sucessos. Mas quando chegou a hora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, provar a presença de Deus na vida dele, ele disse para eles: olha onde os pregos estavam, vejam as minhas mãos, veja o local onde eles colocaram os pregos, para que eu aguentasse o meu corpo, e eu não quebrasse, e eu ficasse vivo, há tempo suficiente para que eu morresse sufocado. Veja, me matou, mas não fiquei morto, me quebrou, mas agora eu estou completo. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. As minhas cicatrizes, elas contam a minha história. Eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes. Então, o cristianismo não é uma cirurgia estética para que você fique escondendo as coisas que você já passou, e para que as pessoas pensem que você é perfeito. Jesus Cristo, ele não veio para esconder a dor dele, ele veio para revelar a glória dele, e ele revelou a glória dele através das cicatrizes. Mas tinha um discípulo que não estava lá. O nome desse discípulo, Tomé. E Tomé, acho que muitos já ouviram falar, ele tem uma reputação ruim. Era Tomé, se você digitar Tomé aí no seu Google, vai aparecer assim: Tomé, ver para crer. Tomé, aquele que duvida. Tomé, o questionador. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ter o costume de te rotular por um momento da sua vida. Tomé, ver para crer. A vida vai te rotular pelo que você fez. Tomé, versículo 24, João 20:24 fala: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então Tomé não estava lá, e sempre que me falavam sobre por que ele não estava lá, eu achava que era porque ele não tinha fé. Mas os que estavam lá, estavam com medo, e estavam trancados para dentro. Eu não vejo que isso é muito melhor não. Então se a gente vai começar a distribuir apelidos por aí, que tal Simão Pedro o medroso?
né? Todos nós temos dúvidas, todos nós temos cicatrizes, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Todos nós temos as nossas disfunções. Você já passou por algo, talvez até algo que ninguém saiba, mas Deus sabe. Deus conhece a sua história, Deus conhece as suas feridas, Deus conhece as suas cicatrizes, Deus conhece tudo que você passou. E aí no versículo 25, os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Eu não chamo Tomé de o cara que duvida, não. Eu chamo de Tomé o honesto, porque ele diz: eu preciso ver por mim mesmo, eu preciso ter minha própria experiência. A não ser que eu veja cicatrizes, eu não vou acreditar na glória de Jesus. Versículo 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem a porta trancada, Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ou seja, aqui ó, versículo 26, uma semana mais tarde, ou seja, 7 dias depois. Muitas vezes, presta atenção nisso aqui ó, se você entender isso aqui vai te ajudar muito. Muitas vezes Deus vai te deixar em um espaço de tempo que não faz sentido para você, para que Ele possa gerar fé no seu coração. Tomé falou assim: eu preciso ver as cicatrizes para crer. Jesus podia ter mostrado as cicatrizes para Tomé naquele momento. Os dois discípulos, os dois viajantes, se Jesus chega para eles e mostra as cicatrizes naquele momento, fala: sou eu, vamos embora, vamos voltar que a gente está atrasado, eu só tenho 40 dias, eles acreditariam naquilo lá. Mas Jesus esperou 7 dias para mostrar para Tomé as mãos dele. Jesus esperou 7 milhas para revelar para aqueles dois viajantes quem Ele era. E talvez Ele faz a gente passar por espaços de tempo onde a gente não consiga entender as coisas que estão passando na nossa vida. E aí você está andando pela vida e refletindo, andando pela vida e refletindo, andando pela vida e refletindo. Por que que isso acontece? Não é porque Jesus quer te punir, mas é porque Ele te ama. E Ele te ama tanto que Ele precisa te ensinar que se a sua fé ela precisa de uma explicação, ela não vai te sustentar ao longo das tribulações da vida. Ele precisa criar uma fé com você que não depende de explicação. É uma fé que às vezes não faz sentido, uma fé que você não entende, porque a sua fé não está no processo, a sua fé não está no caminho, mas a sua fé está naquele que criou o caminho para cada um de nós. E Jesus, Ele espera então 7 dias. Será que você já teve que esperar? Será que você já teve que esperar para ver se melhorava? Será que você já teve que esperar mesmo com dor? Será que você já teve que esperar com ataque de ansiedade? Se você já teve que esperar com notícias ruins? Será que você já teve que esperar? E aí depois de 7 dias Jesus aparece. Jesus aparece bem no momento que Tomé não estava mais aguentando esperar. E aí Ele aparece lá no meio deles, e Jesus fala no versículo de 27, disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Ei, Tomé, eu ouvi dizer que você precisava ver para crer. Coloca o seu dedo aqui então, coloca aqui o seu dedo onde os pregos estavam. Note algo, Jesus não fala onde os pregos estão, Ele fala onde os pregos estavam. Fala: olha aqui Tomé, eu estou de volta da tumba. Olha aqui Tomé, não tem mais pregos, sem mais pregos Tomé. Coloca o seu dedo aqui, coloca o seu dedo aqui onde o pecado estava, coloca o seu dedo aqui onde a vergonha estava, coloca o seu dedo aqui onde os pregos estavam. Eles tentaram crucificar o Criador do mundo, ou seja, o que me prendia, já não me prende mais. E eu vim declarar para você hoje, que hoje é o dia da libertação que Deus tem para você. Eu ouvi muitas pregações sobre perdão. Sabe por quê? Porque o perdão ele mexe com as nossas emoções. E todos nós fomos feridos de alguma maneira. Mas uma coisa você tem que entender: você não vai conseguir andar pela jornada sem ser ferido. Em algum momento, pessoas, situações, circunstâncias vão te ferir de alguma maneira. E uma vez eu lembro que eu estava numa igreja, e o pastor ele começou a questionar para todo mundo assim: começa a lembrar todas as suas feridas. E aí você começa a lembrar das feridas que você teve quando, sei lá, na sua vida inteira. Mas uma coisa eu entendi: quando Jesus ele mostrou para os discípulos, Ele não mostrou para os discípulos a ferida, Ele mostrou para os discípulos as cicatrizes. E Deus falou comigo esses tempos atrás, talvez está falando com você hoje também. Se você realmente, você está curado como você diz que está,
por que você ainda continua sendo tão dodói assim? Deus falou isso comigo. Tomé disse: eu quero ver onde as feridas estavam. E quando as pessoas vêm pregar aqui nesse púlpito, quando alguém vem falar aqui nessa igreja, eu falo assim: não fica falando somente, né, que você acorda às 5:30 da manhã para ir para a academia, ou você acorda às 5:30 da manhã para fazer o seu devocional, né? Começa a falar sobre, abre as suas cicatrizes aqui também, abre um pouco das suas feridas aqui também, sabe? É muito importante a gente falar sobre as pedras que Deus moveu na nossa vida, né? Os milagres que Ele fez, porque isso aí nos motiva, isso aí nos incentiva, e todos nós temos pedras na nossa vida que Deus moveu. Mas além disso, é muito importante também a gente falar sobre as nossas cicatrizes. As nossas cicatrizes, elas nos dão um senso de pertencimento maior, elas abrem o nosso coração, elas nos deixam vulneráveis. Então quando eu falo para alguém, vim falar aqui, eu falo: não fica falando só sobre as pedras que Deus moveu na sua vida, não. Fala também sobre as suas cicatrizes. Fala também sobre as suas cicatrizes. Fala, Elton, aquela vez que era 5:30 da manhã, seu filho acordou chorando, e você fingiu que você não estava ouvindo, e a Carmen levantou para cuidar do filho. Fala sobre as histórias. Fala sobre quando você pensou em desistir da sua vida. Fala sobre quando você achou que você não tinha dinheiro para colocar na sua casa para alimentar os seus filhos. Conta essas histórias aí. Sabe por quê? Porque quando você conta essas histórias, você dá esperança para todos nós. Porque você mostra que onde estavam as feridas é o lugar da nossa esperança. Porque o que te feriu não precisa te prender. Já é tempo de ser livre. Gente, perdão não significa que não aconteceu. Isso para mim é a maior mentira que falam sobre perdão. As cicatrizes mostram o que aconteceu. Jesus, em nenhum momento, quando ele foi questionado, ele falou assim: qual cruz? Jesus falou assim: eu não me lembro de nenhuma cruz. Muito pelo contrário, quando Jesus, a primeira coisa que ele faz, então, quando ele retorna, é mostrar as cicatrizes, é revelar a dor que ele passou. Jesus não esconde a humilhação que ele passou na cruz. Ele não fica falando assim: qual cruz, qual cruz? Porque eu lembro que eu já ouvi algumas pessoas falando sobre perdão, e eu quero quebrar essa mentira aqui agora, porque talvez essa mentira é a mentira que tem impedido você de perdoar situações que aconteceram com você. Eu ouvi pastores, eu já ouvi pessoas falando que quando você perdoa alguém, você não vai se lembrar mais da ofensa que foi feita com você. Então a partir do momento que você perdoa, a ofensa ela vai embora. Me vem uma palavra para descrever essa frase aqui, só que eu não posso falar aqui agora, porque senão nós vamos ter que editar o vídeo do YouTube depois. Mas eu vou dizer então somente que isso é impreciso, não é negar. Quando a gente fala sobre perdão, e eu quero ter cuidado quando eu falo sobre perdão com vocês, porque eu não quero vir aqui pregar uma vez na sua vida, e depois você vai embora, e eu vou embora e nunca mais. Não, eu quero caminhar uma jornada com vocês. Então eu quero te ensinar um tipo de perdão que vai funcionar na sua vida. Eu quero te ensinar um tipo de perdão que você vai começar a aplicar nas situações que acontecerem com você. Eu quero te ensinar um tipo de perdão que você vai conseguir perdoar o que tem acontecido ao longo da sua história, ou que você consiga perdoar você mesmo. E eu quero que você saiba que quando você liberar aquilo que te machucou, para ser livre em direção ao futuro que Deus tem para você, não significa fingir que nada aconteceu. Perdão não é isso. Perdão não é negar. Os pregos estavam lá. Talvez você pode falar assim: meu pai me abandonou. Ou você pode falar assim: minha mãe criou um padrão tão alto para mim que eu não consegui alcançar, e hoje a minha disfunção alimentar é por causa disso. Ou você pode falar: não, porque isso aconteceu na minha vida, porque o meu chefe, né, e você não consegue liberar perdão para essas vidas, e você consegue jogar sua culpa para elas, e você recebe pregos em direção a você. E eu não estou dizendo que isso não aconteceu, mas eu não posso me prender a isso. Eu não posso culpar minha mãe para sempre. Se eu for um cristão, se eu adoro aquele que foi ferido pelas minhas transgressões, e eu preciso dizer isso, porque talvez a pessoa mais difícil que você tem para perdoar, não é o seu vizinho, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu marido, não é o seu ex, mas a pessoa mais difícil que você tem para perdoar, talvez hoje, seja você mesmo. Talvez os pregos que nós pregamos em nós mesmos, são os mais difíceis de deixar ir. O diabo, ele vem com martelo, ele ama esse martelo, ele vem com o martelo, e ele vem com os pregos, porque ele quer pregar acusações em você. Acusações de que você não vale nada, acusações de que você não vai conseguir, acusações de que você não é bom o suficiente, acusações de que você não é bonito o suficiente.
Mas olha só, a próxima vez que o diabo ele vier com o martelo para você, você fala para ele assim: você tem um martelo, você não tem mais prego. Sabe por quê? Porque todos os pregos estão lá na cruz onde Jesus foi crucificado. Então ele pode vir com o martelo, mas o prego ele não tem mais, porque o prego da minha vergonha, o prego do meu pecado, ele não está mais comigo, ele não está mais com o diabo, ele está na cruz com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Romanos 8 fala: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O diabo tem um martelo, mas ele não tem mais pregos. Eu declaro isso para a sua vida, em nome de Jesus. Não significa que não aconteceu. Perdão não é isso. Aconteceu. Talvez seu relacionamento acabou. Talvez você foi abusada de maneiras que você nem consegue falar direito o que aconteceu. E não é que não machuca. Isso não é perdão. Perdão não significa que não machuca. Os pregos, eles podem ter ido embora, mas as memórias continuam. Talvez os pregos já foram, mas talvez você tenha a guarda compartilhada do seu filho ainda. Eu ainda tenho que ver com a memória disso. Talvez o abuso já aconteceu, mas você não consegue ser tocado ou ser tocada de maneira que não te lembre da dor que você sentiu, da humilhação que você sentiu naquele momento. E aí talvez hoje você tenha aprendido a amar da maneira correta, mas tem sido difícil para você. Perdão não significa que não vai doer. Eu não quero usar a mensagem que a dor ela vai embora quando você perdoa a ofensa, porque não é isso que eu acredito sobre perdão. Você tem esperado talvez pelo sentimento de perdão, mas perdão não é um sentimento. Perdão ele demanda fé, demanda acreditar que o mesmo lugar onde os pregos estavam, é o mesmo lugar da cura que Deus tem para você. Eles viram nas cicatrizes de Jesus. Jesus ele precisou daqueles pregos. Se ele não tivesse sido pregado na cruz, se o sangue dele não tivesse sido derramado, poder e perdão nunca teriam sido liberados sobre nós. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar a cicatriz da sua vida, mas Ele vai liberar o maior poder da sua vida, no mesmo lugar onde os pregos estavam, sem mais pregos.